O Conexão com o Futuro de hoje marca o início de uma nova fase do programa, uma parceria muito especial com a Agrobiológica Sustentabilidade, empresa referência em soluções biológicas e inovação no agronegócio. A partir de agora, teremos um quadro fixo aqui no programa, o Conexão Agro, que vai mostrar em loco as inovações que estão revolucionando o campo, com cases de sucesso, tecnologias sustentáveis e histórias inspiradoras de quem está transformando a agricultura brasileira. E para falar sobre essa nova fase, eu recebo Rafael Garcia, presidente da ABINS e CEO da Agrobiológica Sustentabilidade, Bruno Arroio, engenheiro agrônomo e gerente de marketing estratégico, e Daniele Fontana, gerente de produto. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Bom, eu vou começar com o Rafael, que já esteve aqui desde a nossa última conversa. O setor do bioinsumos cresceu bastante, né, Rafael? E isso é a cada instante, todos os dias nós estamos vendo isso. Quais têm sido os principais avanços e conquista da ABINS nesse cenário? Bom, tivemos a aprovação de uma lei, né, que referenciou, lastreou todos os bioinsumos no final do ano passado. E essa lei impôs um ano para regulamentação. Então, nós já estamos em outubro e esse prazo está acabando. Então, está tendo toda uma discussão, grupos de trabalho. Hoje, o MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento do Brasil, tem um grupo de trabalho para a regulamentação dessa lei. A ABINS tem uma cadeira nesse grupo de trabalho. Então, está em plenas discussões essa regulamentação. Então, nós estamos numa fase aí importante de consolidação. Então, a partir do ano que vem, devemos ter um decreto que deixe claro as regras para registros e como é que vai ser todo esse mercado de bioinsumos. E a nossa expectativa é que a gente consiga, através desse decreto, seja uma regulamentação que dê abertura para trabalhar e que não seja uma trava, né? O mais importante é que a gente consiga ter segurança jurídica para expandir isso, cada vez mais ferramentas biológicas, cada vez mais ferramentas naturais no campo. Inclusive tornar tudo muito mais acessível para o pequeno produtor também, né, Rafael? Exatamente. Se nós temos um mercado cada vez mais aberto, mais fácil de entrada de novas empresas, eu vou ter uma competição. E a competição leva a tecnologias cada vez mais acessíveis, principalmente para os pequenos agricultores. E o Brasil hoje é destaque mundial em sustentabilidade e bioinsumos, né? E o que temos feito de diferente em comparação aos outros países? Primeiro, o uso intensivo. O uso de ferramentas biológicas, de bioinsumos, o Brasil é muito maior que o resto do mundo. Tá? Inclusive, a Europa, que tem fala-se muito lá de uso de bioinsumos, mas a utilização brasileira é muito maior. Eu acho que nós somos ruins de comunicação, né? Sim. Porque o Brasil precisava muito expor isso ao mundo, como nós temos utilizado bioinsumos e como aqui o mercado de bioinsumos é muito mais pujante que lá fora. Principalmente pelas questões tropicais. É isso, né? Se nós temos um ambiente temperado, por exemplo, em que você tem um inverno rigoroso, com neves, geadas, os bichinhos morrem, vamos falar assim. Isso. Né? Se nós temos aqui uma condição tropical, em que a temperatura aqui é amena durante todo o ano, as ferramentas biológicas conseguem trabalhar melhor. Então, o Brasil é uma referência mundial, né? E precisa comunicar melhor isso para o mundo. Os consumidores brasileiros do mundo precisam entender isso, né? E nós estamos falando do Brasil como um todo. Existem regiões mais propícias para isso? Existem alguns mercados mais propícios, mas, em geral, todas as cadeias estão caminhando para esse uso mais intensivo. Algumas, por exemplo, alimentos em que o consumidor é mais exigente, por exemplo, frutas e hortaliças, né, está mais avançado. Mercados, cana-de-açúcar também, apesar de não ser um consumo direto, mas está mais avançado, até pela estrutura que o setor foi construído no Brasil, mas em geral todos eles, desde a soja, do algodão, do milho e diversas culturas, todas elas estão avançando para o uso mais intensivo de bioinsumos. Muito bom. E como líder hoje da agrobiológica, né, e da ABINS, você tem participado desses debates naturais, né, sobre o futuro do agro. E quais são as pautas mais urgentes e transformadoras nesse momento? Bom, essa regulamentação é uma, né, importante. Uma outra discussão muito bacana e importante é sobre a agricultura regenerativa. Fala-se muito como a gente faz uma agricultura que regenere as condições do solo,
essa biodiversidade. E parece que não, mas conceitualizar o que é regenerativo é algo muito importante. Então essa hoje é uma pauta atual, a BIM está participando dela e outras associações de agricultores estão participando para consolidar e com isso criar não um selo especificamente, mas dentro dessa comunicação internacional da agricultura brasileira, consolidar essa agricultura regenerativa. Então a gente tem que dar clareza para o consumidor, para os bancos que financiam isso, para todas as estruturas do mercado, o que é essa nova agricultura regenerativa e como é que a gente consegue vender isso melhor lá fora. E vamos aproveitar aqui, eu acho que vou aproveitar até o Bruno agora para conceituar o que seria essa agricultura regenerativa. Eu já ouvi falar que a agrofloresta é uma coisa, então conceitue um pouco para a gente isso. Não, bacana, Patrícia. Obrigado pela oportunidade. A agricultura regenerativa ela vem justamente para que nós possamos ajudar o ambiente que nós já temos a ele se tornar propício cada vez mais. Então, muitas das vezes, nós atuamos com práticas sustentáveis, que esse montante de práticas sustentáveis vão ajudar, por exemplo, um solo a se regenerar e você ter um ambiente que possa ter uma recuperação de carbono, ter um aproveitamento, né, de carbono e você conseguir trabalhar o quê? Na composição, na melhoria dos componentes físicos, químicos e biológicos desse ambiente. Então hoje, uma prática, por exemplo, que atrapalha a gente ter uma agricultura regenerativa plena, por exemplo, é o uso de herbicidas. A gente não consegue hoje trazer uma substituição ainda efetiva na linha de herbicidas para ter uma agricultura completamente regenerativa. Mas isso já vem se caminhando, tanto com táticas que são implementadas pelo produtor, mas também pela pesquisa que as empresas, principalmente as empresas de biológico, têm buscado. Então, há hoje frentes para trazer um bioherbicida e aí na hora que esse link ele se completar, a gente vai ter uma agricultura regenerativa plena na nossa agricultura. Bacana. Em palavras até mais simples, Bruno, aquele solo que já foi contaminado por um herbicida é possível regenerar? É possível a gente regenerar através de práticas, onde nós vamos degradando aquelas moléculas que estiveram ali e esse solo ele está regenerado após anos de práticas inadequadas ou exageradas em termos de não ter uma mensuração adequada do que era necessário se fazer. Bacana. E a Daniele, que é da parte de produtos, que está à frente, né, também nesse desenvolvimento, como que daí é o processo, Daniele, de levar essas soluções biológicas do laboratório até o campo? Olá a todos que nos escutam, que nos assistem. É satisfação estar aqui com vocês para falar desse processo tão bacana, né, desde a pesquisa, dos insights, da inovação, e essa inovação ela é desenvolvida para atender o produtor rural. Então, muito dessa inovação ela vem das demandas de campo, da necessidade do produtor de ter ferramentas não só mais sustentáveis, mas que funcionem, que protejam até as moléculas químicas, né? Quando a gente utiliza o manejo integrado de pragas, a gente consegue proteger essas moléculas durante mais tempo. Então, vem muito da demanda do produtor, né? E aí, esse processo internamente, ele é um processo, ele tem algumas etapas primordiais para que esse produto ele chegue lá no final com sustentabilidade e também acessível ao produtor, né? Então, a gente hoje leva em torno de 5, 6 a 7 anos, depende muito do produto, para desenvolver uma tecnologia. Nossa, é bastante tempo, É bastante. Né? Então, até a gente brinca que a pesquisa, ela trabalha com o futuro. Né? Enquanto muitas vezes a gente está aqui falando, né, da realidade, a gente está pensando já no futuro, no que vai vir depois, para que a gente possa realmente ajudar o produtor rural. Muito bom. E quais são as principais tecnologias e produtos que vocês hoje têm implementado para garantir esses resultados mais sustentáveis e mais eficazes? Hoje nós podemos listar dentro dos biológicos várias frentes. Então nós temos as frentes dos tipos de organismos. Então, nós temos desde macro-organismos quanto micro-organismos. Macro, geralmente são insetos ou predadores, né, parasitoides ou predadores, que eles já ocorrem no ambiente, mas algumas empresas conseguem reproduzir isso em larga escala. Mas o grande mercado de biológico que se instalou no Brasil é o de micro-organismos. Por quê? Se assemelha muito à tática que o produtor já usa, o defensivo usual vem na embalagem e o produtor usa isso na aplicação. Então, nós temos as frentes de fungos, de bactérias, de vírus, até de nematóides do bem também, que encaixam nesse sentido. E na frente dos micro-organismos,
nós temos duas opções hoje de trabalho, que seria o produto industrializado, o produto pronto, e a tecnologia on-farm, onde o produtor ele consegue ter a biofábrica na propriedade e fazer a multiplicação desse bioinsumo, onde ele ganha escala, ele tem uma capacidade operacional também atrelada, onde ele tem uma autonomia de uso, e isso faz com que tenha o uso intensivo, por exemplo, que o Rafael falou. Sim. Então, todas essas frentes. E quando nós pegamos os micro-organismos, nós temos outras N possibilidades, como, por exemplo, a atuação de bionematicidas, de biofungicidas, de inoculantes e uma outra gama infinita de possibilidades de trabalho. Exato, e até devido ao fato do Brasil ser gigante e ter vários microclimas, né, aqui no Brasil, o Brasil é um celeiro de oportunidades para explorar e também buscar esses micro-organismos para que a gente possa explorar ele e desenvolver tecnologias. Sim. E por isso que todo mundo está olhando para o Brasil nesse momento, né? Muito bom. E a agrobiológica é diferenciada nesse aspecto do on-farm, né, Rafael? Exatamente. Fomos a empresa pioneira, né, Isso. que enxergou essa oportunidade de dar autonomia ao agricultor produzir seus próprios insumos. Sim. E com isso viabilizar utilizações intensivas de produtos biológicos e através dessas utilizações intensivas a consequente redução de produtos químicos no campo. Então o manejo on-farm que a gente comenta, que a gente fomenta, né, ele foi um grande diferencial no mercado brasileiro, né, e foi uma parte relevante até para essa lei que saiu ano passado, né. É uma lei que amparou isso tudo. Que deu essa abertura, está amparando, mas e como que você acredita que isso vai chegar ao produtor final, o produtor final brasileiro, se ele já entendeu tudo isso, se ele vai conseguir colocar um valor estratégico em toda essa mudança? Olha, o produtor rural brasileiro, quando a gente fala produtor rural brasileiro, é que o Brasil é um continente. Sim. Então você tem uma Nós estamos diversidade falando muito grande de produtor, produtores. né? Mas, em geral, o produtor brasileiro, ele é um produtor extremamente antenado. Né? Né? E hoje toda a informação celular e as mídias, a comunicação é muito ativa. Então hoje as informações pulam, né, dentro do celular do agricultor. Então, ele está muito aberto, ele está muito apto, ele está enxergando as mudanças. E essas mudanças são mudanças estruturais que permitem reduções de custo a ele. Isso. Então, quando você tem um cenário que o preço do seu alimento que você produz, ou o preço do seu produto final, ou seja, o produto agrícola, vamos chamar assim, está em queda, o produtor tem que buscar alternativas. E hoje, com um nível de oferta de qualidade dos produtos biológicos, essa é um caminho bastante possível. Então, acho que o produtor brasileiro está bastante antenado, ele está curioso. Claro, existem produtores que são mais ousados no primeiro momento, e outros que vê o vizinho usando, vê o irmão usando, vê o colega usando, ele começa a testar. Mas os números, as estatísticas do mercado já mostram que praticamente aí 70% dos agricultores brasileiros já usam alguma ferramenta biológica. Que bacana. E aproveitando a sua deixa, eu vou perguntar para a Daniele, pode citar algum case de sucesso que isso tem impactado na produtividade, em alguma estratégia mais eficaz ali para o produtor? Sim, com certeza. Hoje a gente tem vários cases de sucesso, mas é importante nesse momento a gente elencar que são os bionematicidas, né? O que é um bionematicida? Nada mais é do que um produto para controlar nematóide. E aí a pergunta, o que é um nematóide, né? Isso. O nematóide nada mais é do que um verme de solo que infecta as raízes das plantas, né, da soja, milho e todas as demais plantas, formando galhas ou impedindo translocação e alimentação da própria planta. E aí com o tempo essa planta vai cada vez mais amarelecendo, não fica produtiva e tende a morrer. Sim. E o que é esse bionematicida? É um produto biológico, natural, que vai entrar no nosso solo, vai competir e vai até mesmo degradar esse nematóide, vai parasitar o nematóide, vai inviabilizar ele. E permitindo com que as nossas plantas, elas consigam absorver água, sais minerais e serem produtivas. E hoje o principal case é que mais de 80% dos produtos registrados para controle de nematóides são biológicos. Ah, é? Exatamente. Nossa, então já está totalmente no fluxo da coisa, né? Exato, por isso que é tão importante a gente destacar esse mercado como um pioneiro, né? Para que puxe os demais mercados de controle de pragas, controle de doenças, que tem muito a ajudar e contribuir para o manejo integrado de pragas também. Nós estamos falando então de bioinsumos com soluções para tudo que envolve o agronegócio hoje, né?
Sim, temos aí ferramentas tanto para doenças de plantas quanto para pragas de plantas. Então, claro que existe ainda um caminho a ser percorrido, né, a ser caminhado no desenvolvimento de cada vez mais ferramentas. Mas o importante é que nós não estamos começando. Nós já andamos um bom pedaço, tem um longo caminho, mas ele está sendo trilhado. E acho que é até legal a gente compartilhar, né, a questão dessa necessidade hoje do produtor não ficar tão dependente de algumas ferramentas, e linkando com o ponto da agricultura regenerativa. Então hoje, quando nós falamos, por exemplo, de adubação, nitrogenada, fosfatada, nós conseguimos levar ferramentas hoje biológicas que podem minimizar ou trazer um melhor aproveitamento dessa adubação. Então hoje, até a parte fisiológica das culturas, as ferramentas sustentáveis biológicas podem trazer um incremento de produção e a fazer com que o produtor cada vez mais tenha lucratividade, porque a sustentabilidade, embora ela é uma palavrinha muito bonita, mas ela é um tripé, que envolve o social, o financeiro e o ecológico. Então, fechando essa casa, é onde nós queremos levar para o produtor essas ferramentas que faz sentido ele implementar. E levando um outro ponto, que é a questão do nosso país continental, uma agricultura tropical, nós temos o quê? Temperaturas altas, geralmente em grande parte do ano, e isso faz com que, principalmente populações de pragas, tenham uma aceleração muito forte. E aí o produtor ele intensifica o quê? Costumeiramente o uso de defensivo. E isso tem levado o quê? Cada vez mais pragas a resistências a algumas moléculas. Qual o efeito do antibiótico no humano, né? Justamente. Então, as ferramentas biológicas têm muito desse benefício, de trabalhar em conjunto e diminuir esses casos de resistência ou tardar cada vez mais esses casos de resistência. E você pode dizer que esse seria um dos maiores desafios? Existem outros que possam dificultar essa parte de escalar, essa logística operacional de todo esse processo? Não, esse seria um grande fator hoje de uso pelo produtor e fazer um manejo integrado de pragas ou um manejo integrado de doenças, que até nós vamos abordar em outros programas aqui futuros. Mas, pela dimensão do Brasil, nós temos que pensar hoje numa logística eficiente de produtos, as características dos micro-organismos que são desenvolvidos para você ter uma resposta agronômica. Então, tem sim os desafios, mas hoje a pesquisa ela ajudou muito a gente conseguir suprir esses desafios e entregar hoje ao produtor produtos de qualidade de norte a sul e que tragam uma eficiência agronômica muito boa. E com uma certa agilidade também, Mari. Com certeza. E que sejam seguros, né? Sim, hoje é importante a gente dizer, né, para quem nos assiste, que o produto biológico ele passa pelos mesmos testes do que qualquer outro produto que vem ao mercado. Então, a questão regulatória de testes de análises químicas, físicas, de contaminantes, ela é feita, ela é realizada. Então, os produtos que vão para o campo, vão lá sendo aplicados nas nossas hortaliças que a gente come, são seguros. Isso acho que é a principal mensagem que a gente gostaria de passar. Sem dúvida. Apostem em produtos que são mais sustentáveis, que levem esses produtos biológicos no seu manejo. Muito bom. E vamos aproveitar essa deixa, inclusive, para finalizar, Rafael, como que o seu time tem se preparado para essa nova fase de expansão, de comunicação e agora com Conexão Agro? Como que você vê o futuro de tudo isso e os próximos passos? Bom, a ideia aqui é trazer informação, acho que para a comunidade como um todo. Então, mostrar que existe uma agricultura pujante, uma agricultura feita de uma forma melhor do que se acredita, sabe? Então acho que temos que desmistificar o agro, a gente acredita muito nisso. Mostrar que existem ferramentas para diversos desafios da agricultura brasileira, a agrobiológica é uma pioneira nisso, mas existem ferramentas para tudo isso e também trazer informação, acho que para o agricultor. Tá? Então, sermos um mecanismo de levar a informação ao agricultor, que é possível ele produzir mais, com qualidade, com segurança, né? Sim. E com rentabilidade, que é o mais importante. Que é o mais importante. Muito bom, muito obrigada pela participação de vocês. Vamos ter novos quadros aí do Conexão Agro, trazendo todas essas ferramentas, essas inovações. E eu agradeço por vocês terem esclarecido tudo isso para nós hoje. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua audiência e até o próximo.